abrir aqui só o meu áudio do canal do YouTube, para vocês saberem que eu já cheguei por aqui. Boa tarde. Eu estou em transmissão simultânea pelo nosso Instagram, serapura.oficial, pelo TikTok, onde estão sendo feitos muitos testes dessa plataforma nova que a gente está aprendendo a trabalhar, e aqui pelo canal do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueçam, vocês que estão aqui no Instagram, eu sempre faço a chamadinha aqui toda terça, um pouquinho antes das 3 horas, para chamar vocês para virem para o canal da Serapura Oficial no YouTube, que é onde a gente transmite a Terça DM toda terça-feira, 3 horas da tarde. Hoje o tema está incrível, o tema é sobre layout. Eu vou falar sobre o conforto, sobre os erros, sobre o que... Eu vou contar 3 coisas, que não dá para falar tudo sobre layout nesse bate-papo que a gente faz aqui de terça, tá? Teria que ter mais de uma aula de layout. Mas eu vou falar 3 situações, 3 que eu considero assim vitais para que não saiam errado dentro da disposição que você criou do seu espaço, do seu salão, tá? E a maioria ainda cai e comete, eu não vou chamar assim de um erro, mas a gente vai entender que é possível fazer coisas bem mais assertivas quando a gente fala de disposição. Então, layout é um capítulo importante na administração de salões. Se você quiser olhar a tela, ver as fotos que eu vou compartilhar, você tem que vir para o canal do YouTube, porque tudo acontece aqui toda terça, 3 horas da tarde, tá bom? Então, vamos esperando essa migração, aonde... Eu não estou aparecendo ainda, porque o canal do YouTube não está aberto, que a gente só abre 3 horas da tarde em ponto. Eu estou aqui ao vivo no Instagram e no TikTok, e já, 3 em ponto, eu abro o canal do YouTube, tá bom? É que eu faço a chamadinha antes, Rita, minha boneca. É por isso, já vocês vão me ver. Já eu abro a câmera aqui do YouTube, tá bom? Enquanto isso, pessoal do Instagram, se quiser vir participar aqui no canal do YouTube, vem, porque eu compartilho telas, aqui eu consigo acompanhar o chat, por isso que eu não fico no Instagram. O Instagram é só uma chamadinha para lembrar vocês e o Instagram poder divulgar que terça-feira, 3 horas da tarde, a gente está ao vivo aqui no canal do YouTube, tá bom? Eu estou com testes também pelo TikTok, então estou sempre gravando essas lives, estou sempre deixando disponíveis para a gente poder acompanhar e ver como é que funciona essa plataforma no quesito lives, tá bom? Então, Josi, Eli, Esther, Lani, Priscila Machado, minha embaixadora do Pará, Sandra, quem mais? Priscila do Recife, ai, meu Recife, gente, tá friozinho em São Paulo hoje, temperatura caiu, mas a gente tá numa época muito bacana, muita coisa acontecendo. Está chegando a 4ª edição do projeto Embaixadoras por Estado e hoje eu vou contar no finalzinho qual é o estado que a gente vai começar a trabalhar, meu Deus do céu! Qual vai ser a seletiva estadual que vai rolar? E aí você vai poder contar para uma amiga que você tenha nesse estado, ou se você for desse estado, você vai poder participar da seletiva estadual, tá bom? Então, Andréia de Jesus, quem está chegando aqui pelo canal do Instagram, lembrem-se, é sempre pelo YouTube, toda terça. Hoje nós estamos na aula de número 38, mas a gente tem 37 gravadas lá para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui o meu YouTube! Sejam todas bem-vindas! Tudo bem com vocês? 3 da tarde toda terça, hoje friozinho em São Paulo, mas vamos lá, deixa eu primeiro dar boa tarde para quem está aqui já no canal do YouTube comigo. Quem chegou super cedinho, Rita Silva, Filomena Oliveira, boa tarde. Aurinete! Boa tarde, minha boneca, Espírito Santo, saudade de você. Nayana, muito boa tarde. Fátima Portas, boa tarde. Ritinha, já falei. Rosicler, boa tarde. Débora, Piracicaba, tá frio, tá calor, dona Débora? Que aqui a coisa tá feia, viu? Estava sumida a Dani, pois estava fazendo curso de instrutora. Que legal! Flavinha Rocha, maravilhosa. Que legal, já terminou, né? Tô sabendo. Eli chegou. Hoje a gente tem uma notícia incrível para dar para vocês, que a gente está em comemoração. O nosso canal
do YouTube Serapura Oficial chegou nos 100 mil inscritos, porque a gente vem fazendo um trabalho estratégico e as nossas embaixadoras fazem muito parte disso. Então, chegamos nos 100 mil e estamos comemorando, tá bom? Muito obrigada a você que nos segue, que vê os nossos vídeos, que comenta, que compartilha, que gosta do que a gente vem publicando lá, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Hoje a gente completou esses 100 mil no final de semana, a gente já passou dos 101 mil, já passamos, já temos mais 1.000 seguidores em 3 dias aí, e estamos só em comemoração, tá? Se você não segue o canal da Serapura, põe seu dedinho aí e siga, e curta as nossas lives, curta os nossos vídeos, compartilhe, porque a gente tem bastante informação importante. Antes de começar o tema, então, os recadinhos iniciais, se você está assistindo no gravado, se está assistindo no ao vivo, olha só, Terça DM é um programa que acontece toda terça-feira, 3 horas da tarde, inevitavelmente, né, a não ser que aconteça uma coisa, eu já tive que cancelar uma terça ou outra, mas é muito difícil. Então, terça-feira, a gente não fala sobre cera, a gente não fala sobre método, a gente não fala sobre rolon, sobre papel, sobre o que dá certo e o que dá errado, nada disso. A terça chama Terça DM, que é a terça sobre a administração do seu negócio. Então, você que trabalha sozinha, tem estúdio, tem um salão pequeno, grande, tem equipe, não tem equipe, trabalha com mais gente, trabalha sozinha, trabalha em casa, é na garagem, não interessa, não interessa. Eu estou falando com você que quer aprender a administrar. Por quê? Porque a técnica, né? Você saber usar a técnica é muito, 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 muito mega importante. A gente começa daí, né? Começa aprendendo a depilar, saber fazer alguma coisa, né? A fazer uma unha, fazer um cabelo. A gente vai aprendendo essa técnica. Só que depois a gente começa a entender que não é suficiente. Por quê? Porque ou você ganha o almoço, né? Vende o almoço para pagar o jantar, ou você trabalha e não vê nada de dinheiro no final do mês, ou o dinheiro não, parece que não rende, ou você está pagando coisa errada, ou você está cheio de empréstimo, de dívida, enfim. E aí, como muita gente entra nessa mesma roda, né, de não conseguir evoluir, um dos fatores está na administração, na falta de controle, no olhar realmente para os números, né? Para você saber fazer um acompanhamento, medir o seu negócio. Se você não tem nada disso, você vai ter dificuldade realmente em administrar, certo? Então, a terça acontece toda terça. Se você quer mandar sua pergunta, quer que eu fale sobre algum assunto que eu acho que eu posso falar aqui com vocês, eu vou dar um caminho, né? A gente tem um grupo do WhatsApp que chama Lucro Prejuízo. Esse link fica na bio do Instagram. Basta entrar lá, entra no grupo, eu mando enquete, eu pergunto, essa terça vamos falar do quê? Essa terça eu não perguntei, porque esse assunto já estava decidido, tá bom? E é sempre aqui pelo canal do YouTube. Então eu vou me despedir agora do pessoal do Instagram, porque a gente só faz a chamadinha. Se você quiser ver as fotos que eu vou mostrar hoje para provar que o que eu vou falar, né, acontece muito no mercado, você tem que correr para o canal do YouTube, que agora a gente já tem 100 mil inscritos. E outra coisa, hoje calhou, foi realmente uma coincidência. Sabe quando a gente está trabalhando e vem aquela coincidência memórias das redes sociais? Hoje, incrivelmente, veio, sabe o quê? Vamos ver se alguém sabe o que veio, que eu publiquei. Veio quando no dia 30 de julho de 2022, eu acho, o meu livro que já tinha sido publicado, né, foi lançado na Amazon, na Hotmart, na Eduz. Eu tenho um livro só falando sobre a administração de salões de beleza e eu conto a história do meu salão e todas as estratégias, todas as táticas que foram feitas na época que eu escrevi o ano, acho que eu escrevi o livro, acho que eu devia ter uns 15 anos de salão, né? Eu fiquei 21, fiquei mais 6 depois. Então, o livro, ele não conta os 21 anos, mas ele conta pelo menos 15 anos, 17 anos de administração ali. É um livro bem interessante, tem bastante dica. Então, eu publiquei hoje nas redes sociais também, porque calhou de vir a memória junto, tá bom? Então, pessoal do Instagram, um beijo para vocês. Se vocês quiserem acompanhar a Terça DM, eu vou ainda ligar e desligar aqui umas coisas, dá tempo de você vir para o canal do YouTube, tá? Um beijo, senão até semana que vem.
Deixa eu encerrar aqui. Prontinho. Encerrado o Instagram, a gente vai falar aqui agora no nosso canalzinho do YouTube, galerinha. Vamos lá. Débora mandou que tá frio. Zezé, querida, boa tarde. São Paulo tá friozinho hoje, hein, Zezé? Vamos ver. Débora mandou um viva para Serapura. Isabela, minha embaixadora da Bahia. Vou te mandar mensagem daqui a pouquinho, que eu tenho uma coisa para te perguntar. Te mando no WhatsApp assim que acabar. Lucilene, minha embaixadora de Itu, interior de São Paulo. Boa tarde. 100 mil inscritos. Gente, nós fizemos uma estratégia aqui e esse canal já vem crescendo faz tempo, viu? Mas eu estava muito empenhada em chegar nesses 100 mil. E sabadão veio a notícia, você bateu 100 mil inscritos. Tá bom, gente? E aí, Pri, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre o que o layout, né? E por que é importante, Dani, dentro da administração... Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Aqui. Por que é importante, dentro da administração, a gente pensar em layout? Dani, agora estou vendo, acabou de entrar minha tela, nós estamos com 101.155 inscritos. Então, sábado, domingo, segunda e terça, em 3 dias, nós tivemos mais 1.155 inscritos. Comemorem com a gente! Vamos falar da nossa layout e conforto, evite os erros comuns na escolha da posição, na posição das coisas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aí para a gente escrever, que eu gosto de ter sempre um acompanhamento. Sim, eu estou agora ruiva. Estou ruiva, pessoal. Tirei o meu loiro. Ele está meio por baixo assim, aloirado, mas ele está meio em tons avermelhados. É isso mesmo. Quem me conhece, né, Isabela, sabe que não estou mais loira, porque eu farei uma viagem de muitos dias de praia e eu não quis ir de loiro. Então, vou ficar ruiva neste período. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Compartilhar tela. Vamos lá. Ver se eu acho aqui minha janela. Achei. Olha só, me digam aí o tamanho, tá? Que eu gosto que vocês me digam o tamanho, que se aparece dando para ler direitinho, para eu poder falar. Acho que tá bom o tamanho da letra, né? Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Quando a gente fala de layout em salão, a gente tem que pensar o quê? Que o layout é, por definição, já a disposição física, né? Dessa organização dos espaços e das coisas. Então, que é a disposição de móveis, né? De aonde vai acontecer cada coisa. Então, a gente precisa entender primeiro qual é essa definição de layout e por que ele é importante para o conforto do cliente e quais são os erros que as pessoas cometem mais comumente quando montam este negócio, tá? Eu vou aqui falar de 3 espaços que eu considero muito importantes, onde eu vejo algumas coisas que poderiam ser melhoradas, não vou dizer que está errado, que estão funcionando, tá lá, a pessoa está certo e ela está atendendo, mas eu faria com outro olhar. E não vou dizer assim só melhor, mas eu vou justificar e vou argumentar para vocês perceberem como pode ser melhor mesmo, tá? E que tenham sentido as coisas. Então, vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, de layout, eu vou falar somente sobre as 3, tá? Eu não vou abordar aqui a parte legislativa de layout, tá bom? Que isso fique claro. Dani, o que é a parte legislativa? A parte legislativa é o que você tem que ter por obrigatoriedade. Então, por exemplo, você tem uma escada, é obrigatório o corrimão dentro do layout, né? Você tem uma escada, você tem uma medida de escada obrigatória para caber o pé em cada degrau. Você tem que ter um antiderrapante. Isso é a parte legislativa. Eu não vou falar sobre parte legislativa, tá? Eu vou falar sobre um olhar de disposição e de fluxo, de conforto, de não constrangimento ao cliente. Eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? Então, eu vou começar
como eu vou falar de 3 itens somente hoje de layout, que existem muitos outros, eu vou mostrar fotos e vocês vão, com certeza, olhar, e quando vocês olharem, aí vocês vão falar, putz, é isso mesmo, poderia ser diferente, tá? Vou começar com a sala de atendimento. Eu tive um pouco de dificuldade, vou confessar para vocês, de pegar fotos, né? Que eu queria pegar foto de internet, né? Lógico. Por quê? Porque a foto de internet está lá disponível, né? Porque eu tenho uma foto, por exemplo, de um lugar que eu fui, mas eu não queria colocar esta foto, então fui buscar fotos de internet. Então, eu vou mostrar para vocês uma sala de atendimento, tá? Que pode ser uma sala de depilação, pode ser uma sala de massagem. Eu vou colocar ela aqui, deixa eu compartilhar, eu vou descompartilhar o texto, tá? E vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo manter. Deixa eu ver se eu consigo apresentar outra coisa, peraí. Acho que ele não deixa. Ele não deixa. Então, eu vou compartilhar aqui a outra tela. Peraí. Peraí, vou passar foto para vocês. Espero que não apareça nenhum nome ali de nenhum lugar. Ó, eu coloquei posição de marcas de depilação em salão de beleza. Vocês estão vendo essa foto? Deixa eu ver como é que aparece isso para vocês, como é que vocês estão vendo. Estão vendo, né? Não dá para aumentar muito, tá, meus amores? Boa tarde, Nenê querida. Boa tarde, Fran, embaixadora de Santa Catarina. Vocês estão olhando essa sala? É assim, eu não sei se vocês vão conseguir, eu não tenho como aumentar muito isso, tá? Então, vai ter que ser mais ou menos nesse esquema mesmo que a gente está vendo aqui. O que eu quero que vocês percebam? Se eu tenho uma maca, se eu tenho um aparador aqui, né, onde está acontecendo, aqui tem até uma termoceirinha, um equipamento elétrico, um lixinho, e a gente tem uma janela aqui, certo? E eu preciso que vocês me respondam para eu saber se vocês estão me acompanhando. Vocês estão vendo essas coisas dentro da sala, certo? Digam aí para mim aqui no chat. Então, eu tenho ali a maca, né? Eu tenho a cabeça da maca aqui na parede, eu tenho um aparadorzinho onde tem um equipamento elétrico e eu tenho aqui uma janela, certo? Aqui, ó, uma janela. Portanto, a porta desta sala, ou ela está aqui, nesta região, no pé da maca, ou bem de frente, ou aqui na lateral. Vocês entendem o que eu estou falando e concordam? Sim, a Lu colocou, a Fátima, sim, sim, estou vendo direitinho, sim, Zezé, certo, Filomena, sim, sim, estou vendo. Então, vocês entendem junto comigo que a porta, ela está de frente para a maca, certo? Por que que isso não é o mais adequado, e não vou dizer não é adequado, está errado, não pode fazer, porque muita gente faz isso. Por que que a gente não entende isso como adequado num layout? Porque quando eu estou depilando uma pessoa, mesmo que exista uma porta fechada, né? O cuidado, que eu já falei isso numa outra aula aqui, não era uma aula de layout, então hoje a gente vai ter mais informações, mas eu já contei esse caso aqui, então se alguma de vocês não escutou, é bom que escute. Mesmo que você tenha uma porta com chave, em alguns casos isso acontece, né? A porta está fechada, mas em alguns casos as portas não estão fechadas. Então, a pessoa está depilando de frente para a porta, o risco de entrar uma pessoa e pegar a pessoa nua, e dependendo da posição mais constrangedora ainda, é muito grande. Então, todo layout de sala, isso poderia ser uma sala de depilação, pode ser uma sala de massagem, pode ser uma cadeira de dentista, que também é inconveniente estar virada para a cabeça estar na parede e o pé para a porta. Então, a regra, normalmente, quando a gente monta layout de salão, é todo o pé de maca, né? Quem tem que estar para a porta é a cabeça da maca e não o pé, tá? Porque o pé vai fazer com que você exponha todo o corpo da pessoa. Se fosse um dentista, a mesma coisa. Não tem aquela pessoa no dentista que entra e sai toda hora da sala? O dentista fala, pega isso, traz aquilo, pega aquilo outro, não é assim? E você lá, ó, com a bocona aberta. Então,
Qual seria o layout mais adequado e interessante e menos constrangedor, vamos chamar assim, para o cliente? Você está virado do lado ao contrário. Ou seja, a sua cabeça está para a porta, de modo que qualquer pessoa que entrar ali, programada ou sem querer, você não vai estar numa exposição tão grande. É claro, se eu tiver nua, pode aparecer, mas você prefere aparecer nua de frente para a pessoa, se alguém entra sem querer, se uma criança entra, se um outro cliente entra, erra a porta, se aquele dia você esqueceu de trancar, se aquele dia você esqueceu de colocar lá em atendimento, por exemplo, né? Então, o ideal é que você faça a inversão, tá? A outra coisa que eu percebo nesse layout, se vocês tiverem alguma coisa de percepção, vocês podem falar também, tá, gente? Podem ir colocando aqui que eu já leio. Quando a gente tem um equipamento elétrico, né, a gente vai trabalhar com esse distanciamento entre o móvel, né, e a maca, a gente tem que tomar cuidado dentro desse layout ou ter algum facilitador que faça com que você tenha um acesso sem vir pingando esse produto até chegar na pessoa. Primeiro que o produto é a quente, segundo que suja muito, né? Quem trabalha com epilação sabe, que eu falo quase que 100% com epiladoras. Então, ou a gente tem que ter algum carrinho auxiliar que ande, que esteja mais perto da maca, ou a gente tem que ter um braço, como são esses braços de carrinho, sabe braço de carrinho de manicure? Você pode fazer um braço desse na sua maca, para que o equipamento elétrico fique mais próximo, fique ali perto, para que o manuseio seja com menos, né? Isso se você usar direto da termoceira, direto do equipamento elétrico. Algumas pessoas colocam num copinho, num plástico, tem uma coisa menor. Mesmo assim, se você tem um apoio próximo, você tem que lembrar o seguinte: o layout ele é responsável por facilitar o seu fluxo, facilitar o seu serviço, ser conveniente para você, mas principalmente para o cliente também, né? Então, aí eu estou falando de uma conveniência para o cliente, a posição da marca, e o que vai fazer de estrutura próxima dela, uma conveniência para você e para o seu atendimento. Por quê? Quanto melhor a disposição que você tiver dos seus móveis, né, da sua sala, você vai ter um atendimento mais seguro, mais rápido, né, com menos sujeira, muito provavelmente, quando a gente está falando desse leva e traz do palito, né, ou da espátula. Então, às vezes a gente está tão preocupado em só fazer o grosso, né, e tudo bem, porque a gente começa assim, que a gente não se apercebe dos detalhes ou não melhora esses detalhes com o tempo. Porque mesmo que a gente não tenha tudo inicialmente, não tem problema. Com o tempo a gente vai ter que ir pensando nisso e melhorando isso, tá? Então aqui, quando eu falar de salas fechadas, né? Você sempre se pergunte qual é a posição do corpo que está o seu cliente. Porque o que tem que primeiro aparecer é a cabeça dele, porque ele vai estar de costas, tá? E nunca expor o cliente a partir do pé, nunca deixar o cliente de frente. Não importa, gente, se ele vai tirar a roupa, se não vai tirar a roupa, né? É o caso do dentista que eu acabei de colocar. A gente não fica confortável com pessoas entrando, e aí a gente vai falar da posição do cabeleireiro já já, que também acontece isso, né? A gente também tem esse incômodo, mas é de um outro formato, mas também acontece. Então, nas salas, não importa que atendimento você vai prestar ali, e se a pessoa está totalmente vestida, totalmente despida, né? Mas poderia ser só de boca aberta no dentista, o layout não está errado, mas ele poderia trazer um pouco mais de conforto, e esse conforto, só para que vocês saibam, muitas vezes por parte do cliente é inconsciente. Ele nem sabe que é tão constrangedor assim para ele. Só que o dia que ele frequenta um lugar que se preocupa de fato com esse detalhe, ele percebe que aquilo passou a ser cada vez mais inconveniente para ele, né? Às vezes, se você falar para um cliente que posição você quer, ele está tão acostumado a entrar nas salas e a maca está de frente, que ele também vai achar normal. Só que quando ele
se ele tiver que passar por um processo desse, de alguém abrir uma porta, de uma pessoa que vai, você tá lá com a bocona aberta e tá passando, aí a pessoa se cai em si e fala, putz, é muito melhor que se tivesse sido pensado esse detalhe minúsculo que é pensado dentro do layout, tá? Agora eu vou falar da segunda coisa importante, que hoje eu vou falar somente três, tá bom? Vou falar dos lavatórios. Vamos falar dos lavatórios? E eu também tive dificuldade para pegar foto, alguma foto que não aparecesse nada, nem ninguém, nenhuma marca, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, ficou claro a parte da sala? Vocês querem fazer algum comentário? Querem falar alguma coisa que vocês também percebem de importância na sala? Ter a escada, né, para subir a maca é um item de layout que faz parte da segurança, do conforto. O que mais vocês tiverem, me fale aí, tá? Iluminação a gente já falou também. Vou falar coisas bem específicas hoje, mas a gente tem um monte de item para falar. Me digam aí enquanto eu procuro minha segunda tela e vocês, se quiserem fazer algum comentário. Sandrinha, boa tarde. Mais alguém do Espírito Santo, hein, Aurinete? Sim, ficou claro. Deixa eu achar a segunda tela. A segunda tela a gente vai falar do lavatório. Aqui. Aqui, gente, é uma loucura tão grande isso, que eu não sei se sou eu que sou doida, sou eu que sou a doida do layout, se sou eu ou se o mundo é assim e tá tudo bem, né? Aqui eu peguei uma tela que eu também lancei posição de lavatórios em salão de beleza, tá? E achei um montão aqui. Olha só aqui, meus amores, o que acontece, tá? Olha só. Eu vou clicar em qualquer um aqui para a gente ver. Espero que não apareça nomes. Me perdoem se aparecer, tá? Não estou falando do lugar especificamente, nada disso. Hoje a gente não pode falar muita coisa que vem uma enxurrada de gente. Olha esse lavatório aqui. Vocês estão vendo o lavatório? Alguém me diz, Dani, estou vendo. Para eu saber se vocês estão vendo. O lavatório está aqui no meinho. Ó, aqui neste meio. Vocês estão vendo? Digam-me. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, entendi perfeitamente, ficou claro, oi gata, oi, a minha tá maneira correta, cheguei atrasada, mas cheguei, isso aí, Claudiana, Sandrinha mandou um kkk, Zezé mandou, tô vendo, estão vendo? Vou passar outras fotinhos, então, porque isso é o que mais acontece e para mim é perturbador. Vamos ver aqui, ó, mais um, aqui ainda tudo bem. Olha esse aqui, ai, Jesus Cristo, já vou avisar. Olha isso aqui. Olha, Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui é sua foto. Olha esse aqui. Não, olha esse aqui. Olhem bem esse aqui, tá, gente? Aqui, ó, ele tá aqui. Que a gente vai voltar neles para falar, tá? Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Agora me digam, vocês que estão aqui acompanhando essa terça DM, a gente falando de layout. Então, se você conhece alguém que tem salão de beleza, pode não ter salão de beleza, tá? Eu falo para quem tem, mas pode ser qualquer tipo de comércio que envolva layout, porque isso pode trazer um insight para um outro comércio qualquer, tá? Então, ó, vamos ver. A Fran disse, estou vendo. A Pri falou sim, estou vendo. KKK. Sim. Rita também mandou um sim aí. Eu quero que vocês me falem o que está errado aí. O que está errado sim, né, gente? Vocês sabem que eu detesto falar a palavra, isso está certo, está errado. Porque é tudo muito subjetivo, as coisas podem mudar também. Mas assim, olha a percepção que eu tenho disso, que no meu modo de ver, não é que está errado, porque vocês viram o tanto que tem, é tudo igual, né? Ó, vou pôr mais aqui. Deixa eu pegar algum dentro de um espaço, né? Não quero ele sozinho só. Ó, aqui. Peraí, que eu vou parar em algum. Aqui. Ó, aqui, tá vendo o lavatório? Deixa eu achar algum bem interessante aqui. A gente já passou, eu vou voltar naqueles lá, tá? Tem vários. Peraí que eu tô vendo um bom, assim, pra gente comentar.
Deixa eu ver se é esse. Esse poderia também, tá? Deixa eu pegar algum. Aqui. Vamos lá. Vamos falar desse? Eu vou esperar a primeira pessoa aqui dizer, Dani, esse layout pode ser assim. Manda aí, eu quero saber o que vocês vão escrever desse layout. Por que esse layout pode ter uma melhor adequação? Quem me conta? Desculpa, quem de vocês me conta? Hein? Quem vai arriscar? Muito próximo um do outro, a Sandra colocou. Quem mais tem uma visão aí do lavatório? Me contem, a gente está falando de layout, o tema é layout e conforto. Evite os erros comuns na escolha da posição. Da posição do quê? Dos móveis, dos objetos, das pessoas. Por quê? O que a gente está falando? Que o layout nada mais é do que a organização e a disposição das coisas para facilitar o fluxo, para não ter perda de dinheiro, para dar conforto, para dar segurança, para deixar as coisas num lugar cada vez melhor. Vamos ver. Minha visão é que eles estão virados os pés para a porta. Isso aí! Cliente não pode ir de saia. Muito bem! Não tem espaço para fazer. Cliente muito exposto. Gente, olha só. Vamos pensar. Todos os lugares que eu entro hoje, eu fui fazer meu cabelo essa semana, né? Eu já comentarei que eu tô ruiva, Fui fazer meu cabelo. Eu já falei, acho que em todos os lugares onde eu entro, quando eu tenho um pouco de intimidade com a pessoa, eu pergunto por que vocês colocam o lavatório com a pessoa exposta para o público? Aqui a gente não está nem falando da porta, tá? Porque eu não sei que posição está essa porta. Essa porta pode não estar de frente, certo? Mas é um lugar aberto onde tem passagem de pessoas, né? Tem gente circulando. E, inevitavelmente, pode inclusive ter um espelho na frente. Então, a mulher que vai de saia, de shorts, né? E não precisa só estar com uma roupa curta, mas pode estar com uma roupa mais justa, não fique confortável de expor o corpo de frente. Lembra que a marca, eu também não estava falando só de exposição de nudez. Quando eu vou ao dentista e abro a minha bocona lá, né? Eu não quero que a pessoa fique entrando e saindo e eu com a boca aberta, a pessoa olhando minha boca. A única pessoa que pode olhar minha boca assim é o meu dentista, tá? Eu não autorizo ninguém mais a olhar. Então, olha que coisa. E aí, muitos lavatórios são feitos na mesma disposição. E aí, eu já ouvi um seguinte argumento. Porque para o cabeleireiro, ele precisa ter as coisas próximas para trabalhar, né? Porque aqui nessa foto que a gente está vendo, as coisas estão atrás. Ué, mas é só inverter a posição. Você põe a pessoa para dentro, e eu sempre que eu dou consultoria, eu falo assim para a pessoa, olha, se a gente colocar a pessoa para dentro, inclusive, a gente cria nesse ambiente de parede branca que ela não tem, uma TV informativa, algum anúncio, alguma coisa que você queira que ela, enquanto está lavando o cabelo, veja, porque se ela está de frente, ela não está vendo muita coisa, né? E muitas vezes ela está preocupada, não está nem confortável e está tensa, principalmente a mulher, de estar sentada exposta com o corpo para fora. Então, tem N saídas, dependendo de cada espaço, de como é a constituição, para fazer isso de uma forma melhor. Então, assim, eu já escutei algumas desculpas, né? Porque a saída da água, fala, só inverter o lavatório, não tem nada de saída de água. Mas é que o armário da coisa, se o layout tivesse sido bem planejado, é só colocar o toalheiro, tudo na parte de trás. E, neste caso especificamente, né? E também na sala de depilação, o conforto, gente, lembra que a gente tem que trazer conforto, segurança, sempre para as pessoas, né? Neste caso, a gente está privilegiando o conforto do cliente que está ali fazendo o serviço. Não vou colocar o cabeleireiro desconfortável, mas ele está em pé fazendo o serviço. Então, o lado que ele estiver,
não muda a vida dele, desde que eles tenham as coisas próximas. Seria ruim se eu tivesse, em detrimento de deixar um cliente confortável, fazer um profissional ficar muito desconfortável na hora de trabalhar. Mas não é esse o caso, tá? Aqui a gente está falando somente do bom senso, né? De você não trazer um constrangimento, mesmo que inconsciente, porque a gente vai em 90 salões, hoje 89 usam essa mesma disposição, o lavatório sempre para fora. E poucos se preocupam em ter uma toalha que vai em cima do cliente, uma almofada, né? Alguma coisa que ele possa, pelo menos, minimizar ou inibir esse constrangimento que o cliente, talvez o cliente às vezes não saiba nem explicar isso, gente. Não é consciente isso, sabe? É uma coisa que acontece que a gente está tão acostumada em todos os lugares, e eu faço uma enquete aqui com vocês. Me digam aí quantos lugares que vocês conhecem de cabelo que o lavatório é reservado, é invertido pelo menos, né? Que o lavatório você está não de frente para as pessoas passantes do salão, não estou nem falando de porta. Estou falando de ser um lavatório onde você fique menos exposto e quem esteja na exposição é o cabeleireiro que está trabalhando. Então, ele pode ficar em pé, ele pode ficar atrás de você e tá tudo certo, tá? Então, me digam aí, quantos lugares vocês frequentam que a pessoa se preocupou com isso, ouviu isso? Não. Vocês lembram que eu falo do copia e cola, né? E que a administração é da porta para dentro. As pessoas fazem tanto o que os outros fazem e só o que os outros fazem, porque pode fazer o que os outros fazem, né, gente? Principalmente se forem coisas legais. Mas fazem só o que os outros fazem, que não olham para dentro do seu negócio, não se conhecem, tá? Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui para mim, mas escreve que eu quero ouvir. Acredito que ele, lateralizando, ficaria melhor. Não sei como é que seria essa lateralização, né? O bom seria colocar em um lugar mais reservado. Ou, se não tem um lugar reservado, que pelo menos você reserve e preserve o corpo do cliente, tá? Que nesse caso, nesse momento, é o que está em exposição. Top Dani, você é maravilhosa. Agora que eu tô ruiva, então tô me sentindo maravilhosésima. Ah, gente, vamos lá. Me lembrei de um salão que o lavatório fica de frente para uma janela com um fluxo grande de pedestres. Olha só! Só conheço um. Quem mais conhece aqui salões e que sabem, que falam, putz, é verdade. E o pior é que é assim, ó, quando eu dou essa aula no Senac, no Sebrae, depois o pessoal começa a falar para mim, ai, Dani, eu fui num salão ontem e realmente é assim, Dani, eu fui no outro, realmente é assim, Dani, eu fui no outro, é realmente assim, Dani... E a pessoa começa a fazer o que eu faço. Eu entro no lugar, quando eu começo a ter intimidade com a pessoa, eu falo, escuta, por que você não inverte o lavatório? Por que você não... Você não acha que fica melhor? E tem gente que está tão acostumada que ela fala, meu cliente não liga. E realmente o cliente, às vezes, nunca reclamou e nunca ligou oficialmente, né? Ou conscientemente. Mas a gente tem que pensar nesses detalhes. Eu adoro pensar em detalhes. Tá? Então, olha só, olha quanto eu poderia ter tudo invertido. Olha o tanto de exposição aqui, o tanto de gente que passa aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Bom, se eu pular a foto, olha aqui, ó. Olha que lugar legalzinho para estar invertido. Se fosse a cuba para cá e as pernas da pessoa para lá, que legal seria a reserva, né? Ninguém tá vendo aquilo. E tem uma outra coisa também, gente. Aqui também, tá? Quando eu estou falando dessa parte do lavatório, vale também para as cadeiras de cabeleireiro. Quantas de nós, mulheres, gostam de fazer o cabelo, né? Com aquele mundo de papelote, porque a gente primeiro é humilhada antes de ficar bonita, né? Primeiro vem a humilhação da humilhação da humilhação, que é aquele cabelo quando você lava, que você sai assim desgrenhada, depois é aquele mundo de papelote no cabelo, né? Aí é um cabelo assim, é uma cara assim, é tudo de qualquer jeito. A gente sai realmente, primeiro a humilhação. Quem que adora que essa humilhação toda apareça? Né? Não seria muito mais legal para pessoas que vão fazer tintura ou que preferem um ambiente reservado, os cabeleireiros não estarem com esses procedimentos tão à vista, de repente, se você não precisa ter um monte de sala, mas você pode ter uma sala mais reservada, você pode ter um ambiente menos constrangedor. Aí eu já ouvi cabeleireiro falando assim, não, o meu serviço tem que aparecer, senão eu não ganho dinheiro, né?
E eu sempre falo para as pessoas, se assim fosse, depiladora não ganhava dinheiro, né? Porque ela trabalha sozinha dentro da sala, então não está aí o X da questão. O X da questão é a gente deixar o nosso cliente realmente confortável, não, obviamente, desconfortando, né? Deixando o nosso trabalho ruim, mas trazendo o máximo de conforto consciente para esse cliente, tá bom? A Sandra colocou assim, ó, temos que observar mais nossos concorrentes. Sandra, tem que observar mais, porém, a administração é da porta para dentro. Se vocês só ficarem vendo os outros, 90% vão fazer a mesma coisa, sem saber por que está fazendo, só copiando e colando, tá? E a gente tem que ver o nosso negócio, pensar tudo que a gente sabe, quais são os nossos valores, o que é legal, o que não é, esse tipo de dica que eu dou aqui, tá bom? Porque só olhar o concorrente vai te trazer, às vezes, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Volto a falar, eu não gosto de usar a palavra errado, mas a gente pode ser sempre melhor, pode sempre pensar e ter essa riqueza de detalhes é conhecer o seu negócio, tá, gente? É isso que a gente precisa saber, entender, conhecer. Vamos ver o que ela colocou aqui também. Trabalhei em um lugar onde a maca era de frente para a porta. Eu tomei a iniciativa e troquei todos os. E troquei todos, amaram. Eu era da higienização. Isso foi há 23 anos atrás. Que legal. É isso mesmo, é isso que a gente tem que pensar, tá? Nesse conforto, nesse detalhe. E eu sempre falo assim: se você não é o profissional, mesmo você sendo, deite na sua maca, peça para alguém executar um serviço em você, faça o cabelo no seu espaço, porque você vai descobrir coisas que, se você só administra também e vê de fora, às vezes você também vai ter dificuldade. Então, faça, observe, veja como que o cliente se sente, seu sofá é confortável, sua maca é confortável, a iluminação é boa. Experimente os seus espaços como cliente e tenha realmente um olhar avaliador com você. Não seja condescendente. Diga, isso não está bom, mas eu não posso mexer agora, mas eu tenho essa certeza e eu vou melhorar isso a hora que eu puder. Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e ninguém está falando que tem que fazer, mas a gente aos pouquinhos pode melhorar muito para a gente, para o nosso cliente, virar uma referência muito melhor. E não a gente pegar uma rua, entrar em 10 salões e os 10 cometem as mesmas, vamos chamar de falhas, ou cometem o mesmo pensamento de não pensar no conforto do outro, tá bom? Eu amo essa sua forma didática e descontraída, Dani, mas é que ela não falou dos 3 As hoje, gente. Apanha, fala aí, Isabela, qual é? Que eu dou. Aqui é enxurrada de tapa, gente. Eu primeiro bato, então a pessoa primeiro apanha, depois ela aprende, né, Isabela? E o terceiro A, qual que é o nosso terceiro A? Apanha, aprende e agradece. No final, agradece. Por quê? Porque eu não sou a fofa, eu falo, tá errado, isso não é assim, é tapa na cara, é faz de novo, vamos por esse lado, não percebeu isso, então apanha, aprende e agradece no final, tá, tá bom? Vamos para o terceiro e último, e não menos importante, item, gente. Esse terceiro é de... Eu vou... Eu não vou pôr foto, porque eu não consegui foto sem nomes do salão. Então, eu vou falar para vocês, e eu vou precisar muito que vocês, maravilhosas, me ajudem aqui nas respostas, tá bom? Primeiro eu vou colocar só para vocês verem o que eu escrevi, né? Compartilhar a tela. O terceiro e último de hoje, falando de salões de beleza. Cadê a minha... Peraí, gente, que não quis entrar aqui. Aqui, achei. Terceiro e último item que eu vou falar hoje. Então, falamos, né, sobre o layout, conforto, evite erros comuns, né? Então, eu chamei de erros ali. Salas de atendimento a gente falou, lavatórios a gente falou, e também as posições de cabelo, né? E agora eu vou falar sobre recepção. Recepção. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. A gente vai abrir os nossos horizontes e nós vamos falar sobre geografia. Sobre geografia, história do Brasil e do mundo. Quem aqui é bom em geografia? Quem aqui foi bom em história? Quem aqui estudou assim e falou: eu tirava nota boa, Dani? Me conta aí que eu quero saber.
Enquanto eu leio aqui, o apanho, aprendo e agradeço, são os 3 As da nossa comunicação aqui, né, Isabela? Então, acredito que estou no caminho certo, que nos torna melhor, não imitando e sempre com um olhar crítico, exatamente, isso aí. Críticas construtivas, eu fui péssima. Feedback maravilhoso, Dani. Fala aí, gente, quem aqui foi boa em geografia? Quem foi bom em história, né? O que a gente sabe deste mundo de geografia e história? Vou dar uma explicação para vocês aqui que vai fazer sentido, né? Ela faria sentido se eu só explicasse, mas eu vou fazer uma analogia, uma correlação, que é o que eu adoro quando eu dou aula, é explicar mostrando outras coisas para que a pessoa fale, putz, tá tudo aí na nossa cara, a gente não enxerga porque a gente não quer pensar, por isso que a gente não vê, tá? E aí eu vou dizer para vocês. Eu estou em São Paulo, certo? E eu quero saber aqui, quem sabe qual é a capital do Brasil? Olha que pergunta numa aula de layout. Vocês, se um dia vocês contarem que vocês tiveram as terças DM comigo e contar o que eu falo, né? O povo não vai acreditar, falar, essa doida tá falando de capital do Brasil em layout. Alguém me diga qual é a capital do Brasil. Bora lá. Ah, já saiu, gente, já saiu. Bora lá que eu quero ver. Aí já começaram. Brasília! Isso aí, galera! Galera, é o seguinte: Brasília é a capital do Brasil, certo? Agora eu quero que vocês pensem dentro do estado de vocês, né? As cidades principais, né? Quem que a gente tem, por exemplo? Vamos ver, a Isa é da Bahia, certo, Isa? Qual que é a sua capital aí? Podem colocar aqui, se vocês tiverem os estados. Salvador. Quem mais aí está fora do estado? Eu estou em São Paulo, aqui é São Paulo mesmo. A cidade de São Paulo, né? Olha só que eu vou explicar para vocês aqui. Brasília é linda. Brasília é linda. Olha só. Quando a gente pensa em história e posição geográfica, a gente está falando de estratégia, segurança, principalmente estratégia de segurança, tá? Capitais, normalmente, tá? Elas são longe das margens, longe dos portos de entrada, normalmente. Pode ser que tenha alguma que não seja. E por que isso acontece? Para que, quando houvessem ataques dos invasores, e normalmente as capitais, ou são cidades políticas, ou com mais dinheiro, né? Com mais inteligência local para coordenação ali daquelas estratégias. Então, o que acontece? O mundo acabou instituindo que as capitais deveriam ser fora de portos, né? Ou perto das águas. Por quê? Num ataque inimigo, ele destruiria a capital, né? E acabaria com a fonte de maior riqueza daquela nação, daquele país, daquele estado, tá? Então, normalmente, quando a gente fala de distribuição geográfica, quando a gente fala de estados, de países, e a gente fala das grandes capitais, a gente tem que falar de lugares mais pro centro. Então, isso tem um motivo de ser, que eram exatamente os ataques para não chegarem pelos portos, né, pelos mares, e a gente ter o ataque ser destruído ali imediatamente. Quando eu estou falando de recepção, o que os salões de recepção fazem? Eles colocam o ponto estratégico, a distribuição de cliente, a chegada, a passagem do dinheiro na cara do gol, na porta de entrada do salão. Então, é assim, ó,
Outra coisa é alto risco de assalto, exatamente. E com uma rendição imediata. Então, você tem que pensar o seguinte: a sua recepção, ela não pode ficar do lado da porta. E tem outras pessoas que justificam assim: ah, mas eu deixo do lado da porta, que a pessoa, olha o que a pessoa pensa, para a pessoa não sair sem pagar. Gente, existem 1000 fatores para a pessoa não sair sem pagar, que não seja a recepção, seja esse controle ao lado da porta. Mas você está colocando o seu ponto estratégico no pior lugar. E também com relação à visão. Quando você está no centro, você tem a visão do todo. Se você está numa pontinha perto da porta, você às vezes não tem a visão do todo. E não só a visão, o barulho, a iluminação, o controle da sua equipe. Então, a recepção não é um lugar de layout estrategicamente para ficar na chegada, na margem que a gente chama, que seria a margem portuária, né, ali do mar, que ali, se você tiver um ataque, você está morto, acabou ali. Se você está no centro, mais para dentro do seu estado, da sua empresa, do seu salão, você está mais protegido estrategicamente, porque o inimigo, ele vai ter que andar tudo se ele quiser chegar até você, né? Ele vai ter que passar em tudo isso. E ele vai pensar muitas vezes 2 vezes, porque aí sim ele pode também sofrer ataque, certo? Então ele também fica desprotegido. Aí você tem que pensar assim, né? Se você se posiciona num local, e aí tem outras explicações também, né? Quando a gente pega grandes lugares de venda, por que existem aquelas gôndolas com fila, com um monte de produto, antes de você chegar no caixa, que seria a recepção do negócio? Porque vai te fazer consumir mais. Colocar uma recepção estrategicamente não localizada na entrada, e sim dentro do salão, estrategicamente faz o seu cliente ter que caminhar até chegar na recepção e ele vai vendo os outros lugares que você tem, como se fosse uma estratégia de gôndola do supermercado. E talvez ele tenha vontade de comprar. Não significa que todo mundo que passa pela gôndola vá comprar. Mas imagina, se eu tenho uma recepção do lado da porta, a pessoa não conhece meu espaço, ela vai lá perguntar o preço ou perguntar qualquer coisa, ela pergunta, ela não viu nada. Agora, se ela tem que adentrar ao espaço para fazer uma pergunta, para alguma coisa, ela já pode ir vendo o espaço, ela pode ir vendo, sentindo o cheiro, né? Ela pode ir vendo a iluminação, ela pode ir vendo os ambientes. Então, você também gera uma estratégia, uma expectativa naquela pessoa. Então, não concentre o seu ponto estratégico na área portuária, na chegada do navio, porque se for um ataque, ele acabou com o seu negócio ali, tá bom? E ele vai ter muito mais dificuldade se você estiver no interior do seu estado, se você estiver protegido, né? E não aberto. Então, isso é uma informação histórica que a gente pode trazer para os nossos negócios. Não à toa funcionam assim as capitais, né, dos estados. Normalmente não é feito em margem, exatamente porque se houver um ataque, né, e capitais dos países também não acontecem, se houver um ataque, o inimigo não consegue destruir o ponto estratégico, o local da inteligência, o local de maior dinheiro, o local onde está toda a política, ele tem que caminhar muito mais para entrar, né? E quando ele chegar na borda, a nação inteira já foi avisada, né? E a chance da gente pegar este inimigo é muito grande. Então, isso significa também para as recepções. Eu achei muitas fotos de recepção do lado da porta. Confesso que conheço vários salões. Alguns hoje já começaram a mudar esse layout. Não sei se ouviram uma aula minha por aí, em algum espaço, mas eu falo também muito sobre isso. Por que você coloca a recepção no ponto de entrada e não dentro, num ponto estratégico, fazendo com que seu cliente tenha que percorrer os espaços para chegar até você, tá? Então, essa era a terceira dica de layout: conforto, segurança, fluxo, estratégia. E aí eu pus um textinho aqui para vocês não esquecerem, depois eu jogo lá no grupo para vocês, tá? O layout é fundamental para o funcionamento eficiente, a experiência do cliente e a experiência do cliente em um salão de beleza. O layout bem planejado pode aumentar a sua produtividade, melhorar a satisfação do seu cliente e criar um ambiente seguro
e agradável. Então, lembre disso aqui. Se não lembrar de nada que eu falei, lembra da produtividade, da satisfação do cliente e o ambiente seguro, que são as 3 coisas que a gente falou hoje nos 3 exemplos que eu citei aqui para vocês, tá? Essa é a coisa, são as coisas importantes. Gente, se eu fosse falar sobre toda a minha aula de layout, a gente passaria bastante tempo e não dá para fazer nem se eu juntar umas 3 terças ADM, não dá, porque tem muita coisa de layout importante para falar. Mas eu acho que esses são erros, assim, né? Muito comuns que eu vejo, que eu encontro dentro dos salões, que é a posição das salas de atendimento, as cadeiras de cabeleireiro, assim como os lavatórios e as recepções. Esses 3 lugares normalmente estão muito mal posicionados, estão normalmente deixando a desejar, e volto a falar, inconscientemente para o cliente, e muitas vezes inconscientemente para os donos também, tá? Às vezes a pessoa que monta não percebe isso, ou contrata um arquiteto para fazer um layout e esse arquiteto não é do mercado, ou não tem essas estratégias, né? E só pensa no fluxo, e óbvio, tem que ter o fluxo, porque quando a gente fala de fluxo, a gente tem que pensar em tudo, né, gente? Se alguma coisa pode cair, se o cliente pode bater, se alguém pode escorregar. Por isso que o tipo de piso, azulejamento, como que você vai facilitar a limpeza, tudo tem envolvimento, né? Com a legislação, com tudo. Aqui a gente nem falou de legislação, tá? Por isso que eu falei, não, o tema layout ainda tem uns 200 itens que abordaria a parte legislativa e obrigatória para layouts, que eu nem falei hoje, falei só do que eu escolhi aí para falar desse pedacinho, tá bom? Vamos ver o que vocês colocaram aqui para mim. A Isa colocou, acho até que já sei do que vai falar, se for o que eu estou pensando. A recepção na maioria dos salões são sempre perto da porta. Acertei? Acertou! Estou muito feliz com tantos conhecimentos. Dani, legal! Indiquem a Terça DM. Hoje é a semana de número 38, vai só até a semana de número 52, ou seja, temos 14 encontros pela frente somente, tá? Acertei, eu já pensei isso várias vezes, mas como que a dona do salão não pensa nisso? Pois é, gente, pois é, como é que não pensa? Todos os mercados e padarias têm o caixa na entrada, nem todos, hein? Nem todos têm na entrada, tá? Uma parte tem na entrada, mas nem todos têm. Eu vejo, inclusive, muito mais supermercados, padarias não, padarias sim tem na entrada, mas eu vejo muito mais supermercados. Não é bem na entrada. Eu vejo agora eles têm na entrada, mas ainda tem uma outra barreira agora, né? Mas eu teria que pensar na estratégia de supermercado para poder trazer um pensamento assim mais reflexivo, tá? De salão de beleza não justificaria nada, porque o do supermercado, a pessoa vai passar ali e vai sair, né? Ela pegou o produto, sai. Não justificaria ela continuar andando lá dentro. Agora, no salão, a pessoa pode pagar e continuar andando dentro do lugar, né? Pois é, até eu acho que falei para vocês uma vez que eu sempre cobrei meus serviços no salão antes, o cliente sempre pagou antes na entrada. Não na entrada do salão, porque a recepção não era na entrada, mas no começo dos serviços. Sandra mandou um tô chocada, maravilhosa, Deus continue lhes abençoando, Dani será pura. Gente, 100 mil inscritos. Vocês são verdadeiras bênçãos. Onde eu moro são todos, infelizmente, Dani, grandes lojas colocam no fundo. Sim, se a gente for pensar em grandes lojas, magazines, muitos já são nos fundos das lojas, exatamente por serem pontos estratégicos mesmo. Gente, então, para eu me despedir de vocês com chave de ouro, quero lembrar vocês que nós atingimos 100 mil inscritos no YouTube. Então, compartilhem, tragam as pessoas que não conhecem o nosso canal para aproveitarem os nossos vídeos, as nossas terças ADMs. Só teremos mais 14 terças para completar a terça ADM. Hoje eu coloquei, que veio essa lembrança, sobre o lançamento do meu livro, que foi em 2022, para administradores de salão de beleza, tá? Ele fica disponível à venda na Amazon, no Hotmart, na Eduz, tá? Se alguém quiser informação, depois me pede. É um livro que eu conto 90% da história de todas as estratégias que eu usei no meu salão. Acho que eu escrevi esse livro, acho que ele tinha uns 15 anos de vida.
e eu tive salão por 21. Então, não lembro exatamente todos os detalhes aqui, mas eu contei muita coisa muito legal dentro do livro. E a outra coisa que eu vou contar aqui em primeira mão para vocês começarem a espalhar essa notícia, a 4ª edição, Embaixadoras por Estado, vai começar e vai ser uma edição de uma seleção regional. Essa seleção vai acontecer somente em um estado. E o estado que a gente escolheu para começar as seletivas regionais, quem quer chutar aqui para ver se vocês vão acertar qual pode ser? Vamos ver. Vamos ver se alguém me dá uma dica aí. Qual é o estado que a gente vai fazer a primeira seletiva regional, enquanto eu leio o restante? No supermercado, poderia ter a padaria na entrada só com os balcões e as vitrines, e o balcão no meio. Pelo menos é assim que eu penso. Uhul, 100 mil! Parabéns! Uhul! Conta aí, gente. Alguém quer chutar? Amazonas, disse a Isabela. Quem mais quer chutar? Em que estado vai começar a seletiva regional, pessoal? Que estado vai começar a seletiva regional? Roraima! Será que é Roraima? Será que é o Amazonas? Acho que eu não vou contar aqui hoje, não. Vou fazer uma enquete primeiro e depois eu trago essa notícia para vocês terça-feira que vem em primeiríssima mão. Prometo que eu não vou contar para ninguém na internet, não vou colocar ainda não, tá? Eu vou fazer a enquete, vou colocar já o estado que vai estar dentro, vamos ver qual vai ser o mais votado e quem de vocês pode acertar. E depois, na terça que vem, eu conto só para vocês aqui do Terça DM, tá bom? Gente, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, toda terça, 3 da tarde, para o nosso Terça DM. E terça-feira que vem tem mais. Que essa semana seja incrível, abençoada, bastante próspera para vocês, com bastante trabalho, que vocês prosperem muito e não só fiquem usando, ouvindo essas dicas sem startar nada, sem colocar nada em prática. Olhe para o seu ambiente, veja o seu layout, vê o que você pode trazer de segurança, de fluxo, de produtividade, para melhorar o seu negócio dia após dia, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Não fica triste, minha Isabelinha, mas eu conto na terça-feira. Espírito Santo, quem sabe? Sandra, quem sabe? Nayana, um beijo, gente. Um beijão para vocês. Obrigada por mais essa terça incrível, tá bom? A gente se vê na terça-feira que vem.